O youtuber Phil do canal Hike Slam compartilha há anos vídeos de suas aventuras por trilhas. Ele oferece aos seus seguidores um panorama detalhado de toda a preparação necessária para acampar sozinho no meio da floresta, desde a escolha do equipamento adequado até as particularidades da vida ao ar livre. Na véspera do Dia de Ação de Graças de 2021, Phil decidiu realizar sua primeira caminhada noturna na trilha dos Apalaches, próxima à sua residência na Virgínia. Os Apalaches têm sido foco de atenção no mundo dos mistérios e do paranormal, atraindo pessoas interessadas em eventos inexplicáveis. A região, famosa por suas lendas e histórias, inclui fenômenos como vozes nas florestas, em que trilheiros relatam gritos ou chamados misteriosos possivelmente conectados a seres como os Skinwalkers. Além disso, há inúmeros casos de desaparecimentos inexplicáveis de pessoas, alimentando teorias sobre portais ou civilizações ocultas nas montanhas. Um caso impressionante é o dessa mulher que se perdeu em uma trilha e não conseguiu mais encontrar a saída, tendo resistido por 26 dias antes de morrer. Junto a seu corpo encontraram um diário onde ela relatava o que podia. A sua última mensagem dizia: "Quando você encontrar meu corpo, por favor, ligue para o meu marido George e minha filha Carrie. Será uma gentileza de sua parte informar para eles que estou morta e onde você me encontrou. Não importa quantos anos se passem." O corpo dela foi encontrado 2 anos depois no interior de uma barraca por um empreiteiro que realizava obras na área de vegetação. Uma autópsia realizada posteriormente revelou que ela faleceu devido à falta de comida e o frio intenso. Hi, Phil here from Hike Slam. Today I'm gonna hike into the woods a little bit here in Virginia and do an overnight. It's the day before Thanksgiving. It's supposed to be cold tonight, but I'm looking forward to it. This is gonna be a lot of fun. Inicialmente tudo parecia normal, mas não demorou para que ele começasse a encontrar objetos estranhos espalhados ao longo do caminho. Alguns desses itens tinham escritos como letras de músicas e frases enigmáticas. É difícil compreender por que alguém deixaria canções escritas em recipientes plásticos descartados na floresta. À medida que Phil adentrava mais profundamente a situação, ficava cada vez mais estranha. Perto do local onde ele planejava montar acampamento, ele encontrou uma nova série de bilhetes perturbadores. This continues. What the hell? Alguns desses bilhetes continham poesias enigmáticas, enquanto outros mencionavam teorias da conspiração e agentes federais. Não é possível afirmar com certeza que a pessoa responsável pelos bilhetes tivesse matado o pato encontrado próximo, mas a coincidência era grande demais para ser ignorada. Após absorver a cena sinistra, Phil avistou uma lona e uma fogueira em um acampamento a cerca de 20 metros dos itens estranhos. Mantendo uma distância segura, ele decidiu continuar subindo até o abrigo. Embora essa parte não tenha sido gravada, Phil relatou ter encontrado 2 mulheres descendo a trilha com um cachorro que perguntaram se ele tinha visto o homem que estava deixando os bilhetes e os animais mortos pelo caminho. Ao mencionar o acampamento e a fogueira que ele viu, as mulheres se mostraram assustadas e pediram para que ele as acompanhasse até o carro. Considerando uma boa ideia afastar-se daquele local, Phil seguiu com elas e depois continuou sua jornada em busca de um lugar mais seguro para passar a noite. O restante da caminhada foi tranquila e, ao chegar ao novo abrigo, ele conseguiu montar seu acampamento, acender uma fogueira e jantar longe dos bilhetes inquietantes. Quando a noite caiu, Phil foi consultar o diário do acampamento, onde outros trilheiros costumam deixar suas histórias, e foi então que as coisas ficaram ainda mais bizarras. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Let's see if this makes any sense. Embora o novo abrigo estivesse a mais de 3 quilômetros de distância do local onde ele havia encontrado os bilhetes, a caligrafia no diário era idêntica àquela vista nas mensagens deixadas na outra trilha, sugerindo que possivelmente a mesma pessoa tinha passado por ali recentemente. Esse detalhe por si só já era perturbador, mas a situação ficou ainda mais assustadora à medida que Phil começou a ler o diário. While I was incarcerated at the Okaloosa County Jail,
What the heck? A ideia de que um ex-presidiário estava vagando pela floresta e deixando bilhetes sombrios por onde passava era bastante preocupante. Pelo teor das mensagens, parecia claro que essa pessoa não estava mentalmente estável, o que aumentava o nível de perigo para Phil, especialmente porque já estava escuro e ele não tinha como se defender. Inclusive, assim como muitos de vocês nos comentários dos vídeos dizem que não iriam a lugares assim desarmados, vemos mais um caso onde o cidadão está totalmente desprotegido em um local extremamente perigoso. Ao se preparar para dormir em sua barraca, Phil retornou ao abrigo e encontrou metade de uma garrafa de Gatorade pendurada no teto por uma corda, com mais um bilhete escrito com a mesma letra. A mensagem dizia: "Cuidado com o rato Yit. Os mortos andam e falam." Completamente perturbado, Phil tentou dormir apesar do nervosismo evidente. A última coisa que ele gostaria de enfrentar agora seria ouvir sons estranhos ao redor do abrigo no meio da noite. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Okay, I'm out on the trail. It's the middle of the night. I was down in my tent, not asleep, kind of just like lying there staring at the tent walls, listening to all the sounds, and then I heard somebody down by the shelter. So at first I had to convince myself it wasn't what I thought I heard, but it definitely was somebody down there. So I didn't even wait to see or go down to see who it was, see if it was like a bunch of teenage girls or something. I don't know. I was just like, I am getting out of here. So I packed up all my stuff and I packed it up very quickly. I don't think I left anything behind, and I just walked past. As I walked past, I did look. It did look like a single guy hanging out in the shelter. He had a headlamp on. All I could really see was the light from the headlamp, so I could have been wrong. Enquanto tentava pegar no sono, ele ouviu algo se movendo nos arredores. Ao espiar para fora da barraca, ele avistou um homem com uma lanterna de cabeça caminhando pelo local. Sem querer descobrir se era a mesma pessoa que havia deixado os bilhetes, ele saiu discretamente e voltou ao caminhão no meio da noite, constantemente olhando em volta para garantir que não estava sendo seguido. No meio da tensão, ele não conseguiu gravar, mas felizmente ele conseguiu voltar para casa em segurança. Até hoje, em 2024, Phil não fez mais vídeos sobre o que encontrou na trilha dos Apalaches. Com certeza, outros trilheiros encontraram os bilhetes e o pato morto. Mas talvez nunca saibamos o real motivo daquelas mensagens e o que essa pessoa faria se encontrasse com alguém. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. Nesse vídeo do canal Outdoor Boys, Luke e seu filho Jake aventuram-se na neve do Alasca para uma experiência de acampamento usando uma tenda quente com rede. Eles partem em uma motoneve chamada Snow Dog, carregando seus suprimentos pela neve densa. No vídeo, ele documenta todo o processo de instalação do acampamento, desde cavar buracos na neve até a montagem da tenda. Depois de instalar a tenda, ele e seu filho começam a coletar lenha para a fogueira. Luke organiza a madeira enquanto Jake ajuda, demonstrando entusiasmo pelo ambiente ao redor. Dentro da tenda, eles usam uma pele de bisão para maior conforto. Eles preparam refeições, incluindo cachorro quente e fondue, tudo enquanto lutam contra o frio intenso e o calor limitado fornecido pelo pequeno fogão de acampamento. À medida que a noite cai, as coisas começam a ficar mais assustadoras. Ele ouve sons estranhos na floresta, como uma risada assustadora, o que aumenta a tensão do acampamento em meio à natureza selvagem com seu filho pequeno. Turned around so I could work on it a bit. You hear that? Ele evita falar dos sons para que seu filho não fique com medo e assustado.
Felizmente, depois de um tempo, parece que o animal que estava lá fora se afasta, trazendo de volta a tranquilidade para o acampamento. Enquanto isso, ele come pra caramba, brócolis com queijo, batata com queijo, depois prepara achocolatado para o seu filho antes de se arrumarem para dormir. Durante o resto da noite, Luke continua a manter o fogo aceso e a madeira seca para garantir calor constante. Felizmente, tudo acaba bem, apesar de ter sido uma experiência inquietante. Imagine você acampando com seu filho no meio da neve e apenas um tecido fino dividindo vocês dos lobos selvagens ou possíveis pessoas mal intencionadas. Pela manhã, Luke acende o fogo, prepara um café da manhã com bacon e ovos. Após a refeição, eles desmontam o acampamento e retornam para casa. Luke destaca o trabalho envolvido em limpar e secar o equipamento, algo que ele faz todas as vezes. Apesar da parte assustadora, nada de mal aconteceu. Esperamos que ele vá sempre bem protegido a todos esses acampamentos que leva seu filho, afinal é indispensável manter a segurança dele e da criança. Will's Whereabouts é um famoso canal do YouTube, focado em viagens e acampamentos com base no Reino Unido. O apresentador Will leva o público em suas aventuras pelo interior, sempre compartilhando dicas úteis sobre como aproveitar a natureza da melhor forma possível. Em um dos vídeos mais arrepiantes, algo inusitado acontece, deixando tanto Will quanto seus seguidores intrigados. Nesse dia, ele decidiu acampar em Box Hill, uma região antiga e coberta por florestas densas ao sudoeste de Londres. Quando a noite chega, Will se prepara em seu saco de dormir depois de um longo dia de aventuras. No entanto, o descanso tranquilo que ele esperava é logo interrompido de maneira assustadora por um som estranho. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. Alguns de seus seguidores logo sugeriram que pode ter sido apenas a fauna local, como uma raposa ou algum outro animal noturno. No entanto, Will sente que há algo mais sinistro acontecendo. O mistério só aumenta e todos se perguntam o que será que realmente estava acontecendo naquela floresta. Talvez fosse só alguém pregando uma peça. Sarah é uma conhecida youtuber do canal Sarah Dungo, onde mostra suas jornadas de camping furtivo. Ela foca em uma variedade de conteúdos criativos e introspectivos, abordando temas como crescimento pessoal e a vida na van. No dia 9 de novembro, em Asheville, Carolina do Norte, um evento perturbador ocorreu. O dia estava ensolarado, ideal para uma aventura ao ar livre e um momento de paz em um lugar isolado. Ela terminou seu dia de explorações e estacionou sua van em um parque calmo. Preparou uma refeição simples e estava pronta para relaxar. Tudo parecia em harmonia, até que a tranquilidade foi quebrada por dois sons fortes de batidas em sua van. Sarah ficou assustada e se perguntou por que alguém estaria batendo na van, já que o local era isolado e afastado de qualquer movimentação. Ou pelo menos era o que parecia, o que deixa o clima ainda mais tenso. Know her, please leave me be.
O homem, com uma expressão inquietante, perguntou se ela tinha visto uma garota que ele supostamente estava procurando e insistiu que precisava verificar o interior da van. Sarah ficou assustada quando ela percebeu que a situação era perigosa. Sem pensar duas vezes, Sarah ligou o motor e acelerou enquanto o homem acenava como se fosse um conhecido. Imagine estar sozinho tentando descansar em sua van e ser abordado por um estranho querendo entrar. Felizmente, Sarah conseguiu escapar antes que algo pior acontecesse, mesmo tendo sido aterrorizada por aquele homem misterioso. Grizzly Gaz é um canal dedicado a aventuras de trilhas e acampamentos. Gaz compartilha suas experiências ao lado de seu fiel bulldog Fendi, mostrando desde os preparativos até os desafios que encontra pelo caminho. Em muitas das suas jornadas, Gaz acaba acampando em condições extremas e sempre tem histórias intrigantes para contar, especialmente seus encontros inesperados com animais selvagens nas florestas. No entanto, em abril de 2023, um de seus vídeos trouxe uma experiência um pouco diferente e bem mais assustadora. Tudo parecia normal no início do vídeo. Gaz montava seu acampamento em uma floresta isolada, colocando sua barraca e cortando lenha para acender a fogueira, enquanto Fendi o acompanhava tranquilamente. Até aí, tudo dentro do esperado para uma noite comum de acampamento. Porém, ao cair da noite, algo bizarro aconteceu. No good for your Swede. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye. Pot boiling for some mash. And I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light. I shit my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. I could have been. It's possible. Right, gonna get these cooked up. Essa parte não foi capturada nas filmagens, mas enquanto Gaz se preparava para assar um bife na fogueira, um homem estranho surgiu do nada caminhando em direção ao acampamento. O homem vestia jeans e um casaco, parecia totalmente despreparado para o ambiente e surpreendeu Gaz ao pedir se ele tinha cerveja e comida. The more I think about it, the stranger it gets. Fed that lad, and let's be honest, he were a junkie, right? Fed him, talking about life and how he got to where he is and drugs and whatnot, and then turned round to cut some firewood up. So I cut a couple of logs up, and when I turned back round, he'd gone. So scanned about, and he was just walking off into darkness. So I said, "See you later, pal." He went, yeah, see ya, and just left. Embora o encontro tenha sido pacífico à primeira vista, a situação em si era de arrepiar. Estar no meio de uma floresta sem ninguém por perto e ser abordado por um completo desconhecido já é o suficiente para fazer qualquer um sentir calafrios. O homem parecia desorientado e falava frases desconexas como se estivesse sob o efeito de algo, e sua presença deixou o clima tenso. Mais tarde no vídeo, Gaz revela que o nome do homem era Martin, um sem-teto que, enquanto comia junto com Gaz, contou como havia destruído sua vida por causa das drogas e como acabou vagando sozinho pela floresta. No entanto, o mais estranho aconteceu enquanto eles jantavam. Gaz se levantou por um instante para cortar mais lenha e, ao se virar de volta, percebeu que Martin havia sumido sem deixar rastros, sem nem ao menos agradecer pela comida. Esse comportamento inesperado deixou Gaz inquieto, temendo que Martin pudesse voltar com más intenções, talvez até chamar outros para tentar roubar seu equipamento caro de filmagem. Gaz decidiu desmontar o acampamento e voltar para casa naquela mesma noite. Para garantir que não estava sendo paranoico, ele instalou uma câmera de trilha em uma árvore próxima ao acampamento antes de partir, na esperança de registrar qualquer coisa que pudesse acontecer durante a madrugada. No entanto, quando voltou na manhã seguinte, Gaz não encontrou mais a câmera. A sensação de inquietude cresceu, deixando uma pergunta no ar. Será que Martin havia voltado durante a madrugada? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: quem acampa na floresta está sujeito a todas as situações.